Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. O propósito, o objetivo e a finalidade deste canal é fazer com que você compreenda a palavra de Deus de maneira didática, contextualizada e com clareza, sempre com a iluminação do querido Espírito Santo. Se você já é inscrito nesse canal, o meu muito obrigado. Deus abençoe. Você me ajuda muito me apoiando, se inscrevendo nesse canal. Se você assiste aos vídeos deste canal e ainda não se inscreveu, por gentileza, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Fique à vontade. Nós somos uma família que busca aprender a palavra de Deus. Eu estou com o objetivo de fazer uma série de vídeos sobre o tema Cristologia. Como a Bíblia trata o ensino sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E este vídeo, ou estes vídeos, serão específicos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como é que a Bíblia trata a divindade do Senhor Jesus? E nós vamos buscar responder, a partir deste vídeo, a seguinte questão: Jesus é Deus igual ao Pai? E para responder esta questão, eu vou usar o primeiro argumento. O primeiro argumento que responderá à questão se Jesus é Deus igual ao Pai é o seguinte: no Novo Testamento, a palavra grega para Deus, theos, ela é também atribuída a Cristo. No Novo Testamento, a palavra grega para Deus, theos, ela também é atribuída a Cristo. Apesar da palavra grega theos, Deus, ser em geral reservada no Novo Testamento para Deus Pai, há algumas passagens em que é também empregada para se referir a Jesus Cristo. Preste muita atenção. Apesar da palavra grega para Deus, theos, no Novo Testamento, ela se referir muitas vezes a Deus Pai, nós também vamos encontrar algumas referências em que essa palavra grega theos é também referida a Jesus Cristo. Em todas essas passagens, a palavra Deus é empregada com um sentido enfático, em referência àquele que é criador do céu e da terra, o governante de tudo. Entre essas passagens encontram-se Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Também no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13, Hebreus capítulo 1, versículo 8, que é uma citação do Salmo 45, verso 6, e também 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Estas 7 passagens do Novo Testamento se referem explicitamente a Jesus como Deus. Novamente, apesar da palavra grega theos, que é referência a Deus, tem algumas passagens do Novo Testamento em que esta mesma palavra se refere a Jesus. Eu citei aqui 7 passagens do Novo Testamento. Fiz uma breve citação, mas também vou citar elas textualmente para nós compreendermos. A primeira referência é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. João está falando de Jesus. Olha o que João fala de Jesus.
no princípio, aquele que é a palavra já existia. Você vai notar que em momento algum a Bíblia vai dizer que Jesus é uma criatura de Deus, que Jesus é um ser criado. Mas a Bíblia se refere a Jesus como alguém que já existia desde o princípio, aquele que existe de eternidade em eternidade. A segunda referência também está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, quem que é o Deus unigênito? Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, fez com que as pessoas reconhecessem ou conhecessem o Deus eterno. Você nota que a referência é para Deus Pai, mas também é uma referência que se aplica a Jesus Cristo. A terceira referência está em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz: do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus. Olha o que o texto diz sobre Jesus. Está dizendo que Jesus é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. A próxima referência está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Novamente, nós vemos a divindade de Jesus, um termo que é aplicado para Deus, mas que também temos referências que se aplicam a Jesus Cristo. A próxima referência é Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. Tu governas com cetro de justiça. A próxima referência está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí 7 referências no Novo Testamento que vai atribuir a Jesus Cristo a mesma divindade que é atribuída a Deus Pai. Então a resposta, o questionamento deste vídeo é: Jesus é Deus igual ao Pai? Sim, nós temos referências que comprovam que Jesus é Deus igual ao Pai, que comprovam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o primeiro argumento que de fato prova que Jesus é Deus igual ao Pai.